Minha gente, nós começamos falando da Unesp, né? Falando aí da prova de língua portuguesa. Vamos pensar que a gente começou pensando numa prova que está mais dentro da caixinha, né? Pensando na estrutura da língua portuguesa. Quando a gente foi para a FUVEST, a gente já começou a precisar de mais leitura de mundo, de leitura mesmo do texto, dos enunciados, para pensar a língua ali naquele contexto, relacionar diferentes disciplinas. Agora, pensa, sai da caixinha, aquela caixinha lá que a gente estava no início. Saímos totalmente para a gente chegar na prova da Unicamp. Aqui é uma prova de leitura. A gente tem que saber ler. Saber ler, né, não é saber decodificar, não é saber juntar letrinhas. A gente tem que ir para o nível do discurso. Aqui a gente tem que saber, primeira coisa, a gente tem que conseguir saber ler o enunciado, saber ler as questões e entender como a banca está colocando o funcionamento da língua ali para gerar sentido naquele texto. Aqui a gente não, na prova da Unicamp, a gente não vai encontrar questões falando sobre especificamente, né, sobre verbo, sobre função sintática, mas a gente vai, por exemplo, encontrar uma questão que aparece um neologismo e como isso se relaciona com uma situação atual e gera sentido e gera humor. A Unicamp é assim. E a prova, ela é muito interpretativa. A gente vai ter várias questões que a gente vai resolver por interpretação, lendo e entendendo os conceitos que estão ali no texto de apoio, no enunciado, certo? Então, olha lá. Para essa prova, a gente tem que pensar que a escrita é uma prática social. Então, olha só, eu estou falando que para a prova, você vai resolver de língua portuguesa, eu não estou falando para. Não estou entrando na prova de redação, a professora Tassiana vai falar, não, tá? É porque você está lendo textos escritos ali, certo? Então você tem que pensar que texto é esse que está aparecendo para eu analisar. São textos que são resultados de práticas sociais. São textos que surgem a partir de. São resultados de práticas sociais. De situações de interação entre sujeitos, certo? Então, esses são os textos que estão na tua mão. Eles foram produzidos, você vai analisar esses textos que foram produzidos por pessoas, por seres ideológicos, certo? E isso tudo vai estar presente, vai estar marcado na linguagem. Os gêneros, pensando nos gêneros, aí como as diversas manifestações dessas práticas sociais, então a gente vai ter diversos gêneros nessa prova. Podem aparecer os mais diversos, não dá para pensar como a gente pega normalmente na Unesp. A gente tem uma charge, uma tirinha, a gente tem um ou dois ou três excertos de obras literárias, de clássicos da literatura. Na Unesp a gente tem normalmente isso. Aqui na Unicamp, esquece. Não dá para prever. É uma prova que não dá para prever, certo? Temáticas. Preocupação com debate público, como falei, seres ideológicos, né? Eles vão se posicionar aqui em relação a fatos que estão acontecendo na vida desses sujeitos que estão prestando vestibular ali, desses jovens, com perguntas, dúvidas e os interesses da sociedade no seu tempo presente, no que está acontecendo. Então, são questões altamente contextualizadas, certo? É a prova mais crítica dos vestibulares paulistas. Então, quando a gente pensa, isso eu estou falando aqui pensando em primeira fase, quando a gente vai para a segunda fase, que é a fase discursiva, isso daqui aparece muito mais presente. Então, olha só, eu trouxe um exemplo aqui, uma questão, né, desse ano, para a gente entender isso. Ele traz um texto falando, relacionando uma expressão que a gente usa, o hashtag SQN, só que não, né? Hashtag só que não, que a gente costuma ver muito na internet, com uma estrutura de uma língua que é um idioma da família linguística tucano aqui, ó, falada por indígenas do Alto do Rio Negro. Olha só. Então, ele está pegando uma estrutura
lá que você usa na internet, lá, o hashtag só que não, e está relacionando com uma estrutura de uma língua indígena, de indígenas que moram lá no alto do Rio Negro. E ele está falando assim, olha, nessa língua indígena, essa estrutura aqui só que não, é o contrário que a gente está falando, nessa língua indígena, eles têm incorporado um conceito parecido, que eles chamam de sufixo frustrativo. Olha essa função frustrativa do só que não, né? Fala uma coisa, mas na verdade é outra contrária. Tira um sufixo com a forma má. Você quer dizer que foi até um lugar sem conseguir o que queria? Basta pegar o verbo ir, que é o a, eu não sei pronunciar, né? O a, e acrescentar o sufixo ma, o ama. Você foi, mas você não encontrou o que você precisava. Foi em vão. Olha lá, foi, só que não achou, só que não. Essa ideia de frustração, eles têm um morfema, que a gente também tem, né? Parece um sufixo aqui, ó, que a gente também coloca feliz, felizmente. É uma estrutura parecida que a gente tem na língua. Olha o nível do texto, de reflexão do texto. Então, isso daqui está falando sobre o processo de formação de palavras, sobre a estrutura das palavras. Mas vejam que é muito diferente de falar assim, olha, aqui tem o neologismo. Acha na outra alternativa aqui, na A, B, C, D e E, te dá 5 palavrinhas para você ver a mesma estrutura ali. É muito diferente, você tem que pensar a língua aqui. O excerto, retirado de uma revista de jornalismo científico, exemplifica um processo de formação de palavras na língua indígena cotiria e o compara com o uso do hashtag só que não. É correto afirmar que essa comparação, e a alternativa, enfatiza a construção de efeitos de sentido parecidos por meio de processos distintos. Olha só, o efeito de sentido é parecido, é a mesma ideia dessa frustração, né? Você espera algo, mas não tem aquilo de volta. Mas, no só que não, a gente vai ter aí uma abreviação. Na verdade, a gente vai criar, é uma sigla aqui que a gente tem, né? O só que não, SQN. Então, é um processo, siglonomização é um processo de formação de palavras, e a derivação sufixal, que aqui, como acrescenta um sufixo a um radical, é derivação sufixal. Nós temos 2 processos distintos que geram efeitos de sentido semelhantes. Olha isso. Olha como é o mesmo assunto que a gente viu na questão da Unesp, certo? A gente viu também numa questão da FUVEST esse assunto, mas é uma abordagem totalmente diferente. A Unicamp sai da caixinha porque ela quer o aluno que sai da caixinha. A Unicamp não quer o vestibulando que pensa fechado, ela quer alguém que pensa, que tem um olhar amplo, que consegue pensar sobre diferentes coisas, e a prova dela reflete isso, porque você precisa conseguir ter esse tipo de reflexão na prova para resolvê-la, tá? Uma outra questão, gente, a Unicamp tem lá como leitura obrigatória racionais. Então, acho que eu posso parar por aqui, né? Não preciso falar mais nada em relação a isso. Bom, ela traz um trechinho, né? O início da música Gênesis, e fala: a palavra Gênesis dá nome ao primeiro livro da Bíblia, considerando a obra na íntegra dos Racionais MCs. Então, você tem que conhecer a obra dos Racionais. E o excerto acima dela reproduzido, pode-se dizer que, em relação a esse trecho, Gênesis seria uma alusão. Ele quer que você leia o que é Gênesis a partir da leitura, você diga o que é Gênesis a partir da leitura completa da obra e da leitura desse trecho. Então, isso daqui está exigindo de você leitura. Exige que você seja um leitor crítico, certo? Não é um decodificador de informação. E aí a gente vai ler: Deus fez o mar, a árvore, as crianças, o amor, e o homem, favela, crack, trairagem. Então ele coloca a origem divina e Deus, né? A origem divina no mundo contraposta aos problemas criados pelo homem, que aí é o crack, favela, trairagem, só problemaiada, relação ao homem.